Vamos fazer o nosso devocional de hoje na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Na verdade, ele é enviado para Éfeso como a solução para a enfermidade mortal que estava crescendo ali naquela igreja. Paulo envia Timóteo como o último recurso. Paulo já orientou ali os seus líderes, os seus presbíteros. Paulo já enviou carta. Paulo já orientou detidamente uma segunda vez, depois dos 3 anos que passou ali, os seus presbíteros, mostrando a urgência de se manter firme diante das adversidades, os perigos interiores e exteriores, mas a igreja agoniza no seu próprio sangue, dando os seus últimos suspiros de vida. A solução de Paulo, e é muito importante entender isso, é um homem profundamente capacitado por Deus, profundamente convicto de sua vocação, convicto de sua missão, entendendo que a vocação dele é derramar sangue, suor e lágrimas pelo ministério, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, na edificação da igreja. E Timóteo, então, é oferecido como o antídoto para o veneno ali, como a solução para a desgraça que tem se alastrado. Juntamente com isso, Paulo envia uma carta-instrução, que é essa, primeira carta de Paulo a Timóteo, mostrando como, e talvez seja isso que nos falte, essas orientações mais pontuais, essa mentoria, essa tutoria, mostrando os caminhos a ser seguidos para solucionar os problemas ali. Mas não somente isso, Paulo também envia essa carta para animar a Timóteo e fortalecer as suas convicções. Quando nós lemos essa carta, nós observamos que aquilo que Paulo orienta Timóteo é muito improvável que Timóteo não saiba. Por exemplo, Paulo fala de como a lei deve ser usada e para que a lei foi nos dada. É óbvio que Timóteo sabe disso. Timóteo estava aos pés de Paulo. Mas o ponto de Paulo a orientar a Timóteo em coisas das quais ele já sabe é justamente pelo fato de que as adversidades no ministério nos tentará inúmeras vezes. Nos insultará para recuar, nos insultará para manipular de formas mais convenientes o nosso ensino. Então, como nós permanecemos firmes nos dias maus? Porque não somente para nós eles virão, mas invariavelmente essa é a grande certeza que nós temos no ministério. Afinal de contas, nós não lidamos apenas com vidas terrenas, nós lidamos com almas, nós lidamos com espíritos, nós absorvemos, por mais que nós não queiramos, as lutas, as inquietações de todos aqueles que nós pastoreamos. Nós tomamos para nós mesmos. Isso no ministério é muito forte, porque além de desenvolvermos empatia, nós desenvolvemos também uma profunda compaixão, como se aquela experiência difícil nas inúmeras adversidades dos irmãos tivesse realmente sido experimentados por nós. E essa é uma das grandes evidências de vocação. Nós não pastoreamos simplesmente para ensinar. Na verdade, o nosso conceito de ensino é muito diferente. Então, para nós prosseguirmos, como nós permanecemos firmes nos dias maus? Como as nossas convicções elas são exibidas na batalha? Sendo um bom ministro de Deus. Como nós somos um bom ministro de Deus? Paulo também diz isso de forma muito específica, no capítulo 4, no versículo 6. Ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra, com as palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. O que é ser bom ministro de Deus? Nós vemos pelo menos
3 descrições aqui do que é ser bom ministro de Deus. Primeiro, na instrução, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Deus. Segundo, na capacitação, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Essa boa doutrina já diz respeito ao terceiro, que é no testemunho ou no padrão da boa doutrina que tem seguido. Então, como nós somos bons ministros de Deus? Na instrução, na capacitação e no testemunho, no padrão que nós devemos ser. Nos versículos seguintes, do 7 em diante, ele vai demonstrar justamente como nós mostramos que nós estamos instruindo bem, que nós somos bem capacitados e como nós temos o nosso testemunho ilibado, como nós seremos o modelo. Ele vai detalhar justamente como se aplica a instrução e a capacitação, sendo evidenciada pelo testemunho, pelo padrão que nós devemos ser. O meu ponto não é focar aqui nesse breve devocional de 40 minutos, não é focar no ensino, mas especialmente, nem no testemunho, mas especialmente na capacitação. Bom, nós seremos tentados em inúmeras formas para corromper o nosso ensino, para moldar o nosso ensino. Daí então, nós podemos ser bons ministros de Deus ou de Cristo Jesus, segundo ao conceito daqueles que nós pastoreamos, segundo o conceito de nós mesmos, mas isso não é suficiente para o ministério. É o Senhor Jesus Cristo que atesta o nosso sucesso, é o Senhor Jesus Cristo que atesta que nós somos ou não bons ministros. Bons ministros é o mesmo que descrever se nós somos ou não bem-aventurados, como o Senhor fala ali no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, ele dá o diagnóstico. Felizes afortunados são, bem-aventurados sois. Esse diagnóstico não vem de nós mesmos, vem do Senhor Jesus ou vem de outro que tenha competência para isso e inúmeras vezes receber um tapinha nas costas daqueles que nos pastoreiam. Não é de forma alguma um distintivo de veracidade, de solidez, de constância. O nosso compromisso é com o Senhor. Então, invariavelmente também, irmãos, aquele que considera estar de pé, cuide para que não caia. Invariavelmente nós seremos tentados. Até os relacionamentos que nós forjamos na igreja faz com que nós sejamos inúmeras vezes encurralados para tentar de alguma forma, para nos tentar de alguma forma mudar a nossa instrução em alguma medida. Então, o que é ser um bom ministro de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus? É ser fiel na instrução. É a mesma coisa que responder à pergunta como nós permanecemos firmes nos dias maus, sendo fiel na instrução. Essa é a primeira parte do capítulo 4 de 1 Timóteo, do versículo 6. O meu ponto, então, é focar na segunda parte do capítulo 4, do versículo 6, na capacitação. Por que nós nos capacitamos? Por que nós gastamos recursos e energia para nossa capacitação? Só fazer uma observação aqui. Ser fiel à instrução não se restringe a pregar sermões, e é muito importante entender isso. O apóstolo Paulo, como fariseu que era, como mestre da lei que era, quando ele descreve no capítulo 3 a aptidão necessária da instrução da palavra para os presbíteros, a instrução não significa somente, isso é reduzir demais sermões dominicais, sermões durante a semana. O que está na mente dele é Deuteronômio capítulo 6 ali, todo aquele arcabouço de instrução. Então, ser apto a ensinar significa sendo fiel ao conteúdo, sendo fiel às estruturas e o molde que o Senhor nos deu para inculcar a palavra de Deus naqueles que nós pastoreamos.
Nós usamos o conteúdo, a forma, a estrutura dentro dos limites que o Senhor nos deu, seja em cultos nos lares, seja em discipulados, seja em conversas formais ou informais, seja em aulas, seja em sermões. O ponto é ser apto a ensinar, significa dizer não somente pregar, porque isso é reduzir demais. Ímpios sabem pregar, liberais sabem pregar, pessoas que não acreditam na divindade, na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, sabem pregar. Ser apto a ensinar significa ter habilidade para inculcar a palavra de Deus em mentes e corações. Isso significa ser apto a ensinar. Liberais pregam. Liberais conhecem as inquietações dos corações. Daí então, nós percebemos ímpios conhecendo as inquietações das almas e dando soluções para essas inquietações. Daí nasceram os coaches, os instrutores para o sucesso desse mundo. Então, nós não podemos entender de forma alguma, daí então, aqueles que são vocacionados ou aspirantes ao ministério não devem ser avaliados simplesmente por suas pregações na igreja. Nós, fazendo isso, nós criaremos futuros problemas para nós mesmos e para a nossa igreja. Ser apto a ensinar significa ter habilidade para inculcar a palavra de Deus. Daí então a importância perceber isso, porque você vai entender melhor o que significa capacitação. Porque capacitação não significa somente ter instrução da palavra, ter instrução filosófica, ter instrução antropológica e todas as ciências necessárias, das quais nós devemos estudar também, para conhecer o ser humano e inculcar a palavra de Deus. Ser um bom ministro de Jesus Cristo não diz respeito a somente fidelidade na instrução, mas se diz respeito a preencher o tanque da onde sai o combustível. Daí então nós devemos ser fiéis à capacitação, porque um dia, quando o tanque secar, nós não daremos mais capim saudável, nós daremos palha seca. Por isso, e aí a nossa responsabilidade, irmãos, é fazer com que as nossas igrejas compreendam isso. Infelizmente, nós forjamos uma mentalidade nas nossas igrejas onde ela pode sugar do pastor até o último fôlego de vida, sem oferecer para ele subsídios para a sua manutenção, para o seu alimento, para a sua instrução, entendendo que isso é vital para ela mesma. Nós acabamos, de uma forma extremamente errada, criando uma estrutura de martírio para nós mesmos. E fazendo isso, nós legamos à igreja a sua própria morte. É por isso que nós vemos com muita dificuldade igrejas passando de uma geração para outra, porque nós não fazemos escola. Nós não treinamos a igreja a treinar obreiros, observando que disso depende a sua subsistência. E a igreja, então, não vê como um investimento para a eternidade de suas almas, para a sua própria vida, a instrução ou investimento na capacitação dos seus oficiais, na capacitação dos seus obreiros. Observa como isso é extremamente ridículo. Antes de ser integral ao ministério pastoral, eu trabalhei em inúmeras empresas e em inúmeras áreas também. Mas sempre quando eu assumia uma determinada função, um cargo em uma empresa, no mesmo momento eu negociava cursos que a igreja deveria pagar para que eu me capacitasse, para que ela colhesse os frutos. Estou falando de empresas, a mentalidade corporativa aqui. Por que nós não aplicamos isso à igreja? Talvez nós não conseguimos, e aí a importância de ser fiel na capacitação, nós não conseguimos fazer a unificação necessária da nossa vida. De alguma forma nós fazemos um divórcio, nós fazemos uma dicotomia. O que significa dizer isso?
ser infiel ao ofício que o Senhor nos deu. Por que isso significa ser infiel ao ofício que o Senhor nos deu? Porque nós deixamos a igreja escravas a nós mesmos, de tal forma que se nós morrermos, se nós passarmos, a igreja vai junto. Nós não plantamos futuros obreiros, nós não capacitamos homens para nos substituir, nós idolatramos não somente a nós mesmos, a posição que nós exercemos, a tal ponto que nós queremos que a igreja entenda que ela só tem uma pregação fiel, um ensino fiel quando nós estamos lá. A igreja não deve sentir a nossa falta, irmãos. A igreja não deve sentir a nossa falta. Eu lembro do relato de Robert Murray McCheyne, que quando foi para uma viagem missionária, uma série de conferências, aqueles que o substituiu foi usado por Deus para que a igreja experimentasse avivamento. E ao chegar em sua igreja, sabendo disso, ele se alegrou junto com os irmãos e o obreiro que ali estava. Mas a verdade é que se isso acontecesse conosco, nós talvez não publicaríamos em redes sociais, talvez nós fabricaríamos elogios que o Senhor perscrutador, aquele que tudo vê, sondaria o nosso coração e perceberia o sentimento, as afeições que estão na nossa alma. Nós idolatramos o nosso próprio ego, nós idolatramos o conhecimento que temos. Daí então, muitas vezes nós pregamos não para alimentar, não para instruir, não para consertar almas, não para nutrir espíritos, mas para mostrar para você, pastor, para você, mestrando, que eu tenho capacidade, que eu tenho condições, que o meu intelecto é mais aguçado. O que significa dizer? Significa que nós não estamos sendo fiéis na capacitação. Nós não nos capacitamos para isso. Nós nos capacitamos para conduzir almas à eternidade como se dependesse de nós isso. É para isso que nós nos capacitamos. Nós nos capacitamos para corrigir enfermidades da alma, como se de nós dependesse isso. É para isso que nós nos capacitamos. É para isso que lemos livros. É para isso que investimos arduamente na nossa instrução. Se nós não formos fiéis na capacitação, nós não seremos fiéis na instrução, porque nós instruiremos com motivações erradas. Eu quero um tapinha nas costas, eu quero uma postagem de uma frase com a minha foto com o meu nomezinho embaixo. É isso que eu quero, é bom. Eu quero que sintam saudades de mim, eu quero que sintam a minha falta, eu quero que perceba que o dia do Senhor, quando eu estou à frente, é diferente, é mais especial, é isso que eu quero. Sabe por que eu sei disso? E sabe por que eu sei que essa é a verdade para você? Porque nós temos o mesmo coração, irmãos, porque esses são os meus pecados, esse é o meu anseio. Eu quero ser ovacionado, eu quero ser aplaudido, é isso que eu quero. E quanto mais nós estudamos com motivações erradas, mais nós instruiremos com motivações defeituosas. Daí então, nós edificaremos para nós mesmos, não para o Senhor, não para a eternidade. Observa, capítulo 4, versículo 6, para a gente entender. O que, expondo estas coisas, quais são estas coisas? Não é somente aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, mas toda a epístola. Paulo está dando orientações doutrinárias, não para o seu próprio ego, mas para responder em necessidades da igreja, certo? Expondo estas coisas. Instrução, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Ele desenvolve dizendo ainda o que significa ser bom ministro de Cristo Jesus. Então, instrução. Segundo, capacitação. A convicção de Paulo é que o comportamento contínuo de Timóteo é a capacitação. Então ele fala como se fosse uma máxima, uma certeza. Alimentado com as palavras da fé e de boa doutrina, e boa doutrina já diz respeito ao testemunho, a boa doutrina que tens seguido.
Como permanecemos firmes nos dias maus? Sendo fiel na instrução, sendo fiel na capacitação, sendo fiel ao testemunho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, damos graças a Ti, ó Pai, por todos os recursos que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor mesmo exige de nós. Obrigado por esse tempo que tem sido um bálsamo para a nossa alma, ao mesmo tempo que nos coloca em maior responsabilidade com o Senhor e com a nossa igreja. Que sejamos encontrados fiéis, como bons ministros de Cristo Jesus, ó Deus, não segundo os nossos próprios olhos, e nem daqueles que pastoreamos somente, mas especialmente do Senhor, em nome de Jesus. Amém.